Boa noite, irmãos. Nós vamos para a nossa última mensagem no livro de Eclesiastes e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 11. Nós vamos nessa noite meditar do verso 7 até o capítulo 2, verso 8, e assim encerraremos essa série de reflexões. No próximo domingo, nós faremos uma conclusão a respeito do livro e vamos olhar para alguns destaques, vamos rever algumas coisas e assim nós encerramos a nossa série de mensagens. Mas hoje nós vamos meditar no capítulo 11, do versículo 7 até o versículo 8. Abra aí a sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura do texto. Eclesiastes 11, do verso 7 até o capítulo 12, verso 8, o texto diz assim: A luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Queridos, tem um texto que eu gosto muito, na verdade foi um texto para uma coluna de jornal escrito por Mary Schmick, do Tribuna de Chicago. Ela conta que ela estava em um dia sem inspiração e nesse dia ela saiu para caminhar e ela deu uma caminhada, passeou ali no Central Park. E à medida que ela estava andando, ela notou, ela percebeu que tinham muitas pessoas tomando sol. E lhe ocorreu a seguinte pergunta: será que essas pessoas estão usando protetor solar? E quando ela fez essa pergunta para si mesma, algumas ideias começaram a vir à sua mente, algumas cenas foram aparecendo, ela se viu fazendo um discurso em uma formatura diante de muitos jovens e desse momento nasceu então um artigo que foi publicado ali na Tribuna de Chicago em 1º de julho de 1997. Originalmente esse texto ele recebeu o nome mais ou menos assim: Conselho, como a juventude provavelmente é desperdiçada pelos jovens. Em 2003, esse texto da Mary Schmick, ele ficou popularizado aqui no Brasil.
A partir de 2003, aqui no Brasil, ele quase que ganhou um outro nome. O nome foi Use Protetor Solar. Talvez você já tenha ouvido, já tenha visto esse vídeo, já tenha prestado atenção nesse texto. Ele é um texto que me chama bastante atenção e eu quero destacar algumas partes para você ver que, em alguma medida, talvez esse texto da Mary seja uma espécie de resumo existencialista do livro de Eclesiastes. Quero destacar com vocês essa primeira parte aqui, onde ela, aconselhando, ela diz assim: aproveite bem o máximo que puder o poder e a beleza da juventude. O texto continua e ela vai dizer assim: ou então esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que a beleza e a juventude tenha passado, tenha se apegado. Ela diz assim: e como você realmente estava com tudo em cima. Você não está gordo ou gorda. Na verdade, o que ela está chamando a nossa atenção aqui é para o fato de que quando nós somos jovens, a gente acha que somos gordos ou não, mas a gente vai entender melhor isso quando a juventude estiver passada. Hoje está tudo em cima. Ela diz assim: use fio dental. São vários conselhos e esses conselhos cabem nesse texto que a gente leu aqui de Eclesiastes, o final de Eclesiastes. Ela diz lá: estique-se, faça alongamento. Tem um outro conselho, outros conselhos no texto que diz assim: tome bastante cálcio, seja cuidadoso com os seus joelhos, você vai sentir falta deles. Talvez alguns de nós, alguns de vocês que estão assistindo essa mensagem entendam bem o que é isso, o sentir falta do joelho. O texto diz assim: desfrute de seu corpo, use-o de toda maneira que puder mesmo. Não tenha medo de seu corpo ou do que as outras pessoas possam achar do seu corpo. É o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir. Desfrute do seu corpo, dance. E aí ela tem um conselho que é interessante. Ela diz assim: não leia revistas de beleza. Elas só vão fazer você se achar feio. Dedique-se a conhecer seus pais. É impossível prever quando eles terão ido embora de vez. Seja legal com seus irmãos. Eles são a melhor parte ou a melhor ponte com o seu passado e possivelmente quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro. Entenda que amigos vão e vêm, mas nunca abra mão de uns poucos e bons amigos. Esforce-se de verdade para diminuir as distâncias geográficas e as distâncias de estilos de vida, porque quanto mais velho você ficar, mais você vai precisar das pessoas que você conheceu quando era jovem. É um texto fantástico e tem uma música que envolve esse texto. E ele continua, e eu tenho mais um destaque que diz assim: não mexa demais nos seus cabelos, senão quando você chegar aos 40 anos, você vai ter a aparência de alguém de 85 anos de idade. Queridos, que interessante esse negócio. O texto que nós lemos, o texto de Eclesiastes, e esse texto que eu acabei de ler para vocês aqui, ele nos coloca diante de pelo menos dois imperativos. O imperativo alegre-se e o imperativo lembre-se. Mas verdade é que nós não precisamos, quando jovens, de um imperativo alegre-se. Quando nós somos jovens, nós não precisamos que ninguém nos motive a se alegrar. Na verdade, o estilo do jovem é um estilo de aventura, de alegria. O jovem, ele se sente invencível e por se achar invencível, ele acaba ultrapassando alguns limites. Ele acha que vai passar por toda essa situação e não vai ser contaminado. Ele acha que ele pode ir para as festas, ele acha que pode ir para as grandes reuniões. O jovem é assim, ele se sente invencível, ele quer se alegrar, ele quer curtir a vida. Agora, a verdade é que esse não é o único imperativo nem do texto do Eclesiastes e também não é o imperativo do texto da Mary Schimmick. Um outro imperativo está presente ali e esse outro imperativo é o imperativo lembre-se. Lembre-se.
lembre-se. E é fundamental que a gente ouça bem esse imperativo. E por quê? Porque o autor bíblico, ele chama a nossa atenção para o fato de que nós fomos criados não para curtir a vida sem nenhum limite. O propósito da nossa vida é glorificarmos a Deus em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que pensamos, o jeito como falamos, as coisas que produzimos. Nós fomos feitos para a glória de Deus e nós devemos nos lembrar disso. Lembre-se. No texto tem dois imperativos importantes: alegrar-se e lembre-se, e dentro do lembre-se nós temos duas coisas importantes. Primeiro, nós vamos prestar contas diante de Deus. Isso deveria nos ajudar a entender que nós não devemos viver a nossa vida de qualquer jeito e com qualquer valor. Um dia nós prestaremos contas. E a segunda razão é a razão de que a vida tem as suas contingências. E nós estamos vivendo uma contingência agora. Nós estamos vivendo nesse momento de coronavírus, de Covid-19. Nada faz sentido. Queridos, nós precisamos entender que muitas vezes nós fracassamos em nos alegrar porque nós estamos procurando alegria na criação e não no Criador. Nós estamos querendo nos alegrar com tudo e com todos e desprezando a realidade de que Deus um dia vai nos pedir contas. Nesse texto, algumas coisas foram me chamando a atenção. No capítulo 12, de 1 a 8, tem algumas observações que eu quero fazer com você, e eu chamo essa primeira parte do capítulo 12 de uma descrição sobre os efeitos do envelhecimento. O sábio Salomão, o autor bíblico, ele vai chamando a nossa atenção para o momento em que nós devemos nos lembrar de Deus. Lembre-se do Senhor antes que os dias ruins se tornem comuns. E a velhice traz isso. Parece que as coisas pioram e vão piorando. A orientação é: lembre-se do Senhor enquanto você está bem. Lembre-se do Senhor antes que as suas pernas tremam, antes que os seus ombros se encurvem, antes que os seus dentes caiam, antes que os seus olhos se enfraqueçam e você fique cego. Lembre-se do Senhor antes que você perca a sua audição. O texto vai continuando e ele vai nos dizendo coisas como: lembre-se do Senhor antes que você tenha medo de sair de casa, ou medo de altura, ou medo de cair. E eu me lembrei algumas vezes, estudando esse texto, do meu avô, que não gostava de sair de casa. E hoje eu acho que eu acabo tendo uma dimensão do porquê ele não gostava de sair. Ele não gostava de sair porque ele tinha medo. Medo de cair ou medo de sofrer alguma coisa e de não ter ninguém para socorrê-lo. A velhice traz isso. Lembre-se do seu Criador, lembre-se do Senhor antes que os seus cabelos caiam, antes que você comece a se arrastar como um gafanhoto ou quando você não puder nem mais levantar um gafanhoto. Lembre-se do seu Criador, lembre-se do Senhor antes que você perca o desejo sexual. Lembre-se do Senhor enquanto você está vivo, antes que chegue o dia do seu funeral. O texto vai terminar, essa primeira parte termina, e a ideia que nós temos ali é: lembre-se do Senhor antes que o seu prazo de validade termine. E Salomão, ele usa aqui a figura do fio de prata segurando a taça de ouro. Se o fio de prata ele se parte ou ele quebra, ou a taça de ouro quebra. Ele usa aqui a figura da roldana que faz a corda puxar o balde do poço. Se aquela roldana quebrar, não tem como tirar a água do poço. Você perde o balde, perde a água e perde tudo. A ideia é simplesmente lembre-se do Senhor, lembre-se do seu Criador antes que o seu prazo de validade acabe. Agora, ao meditar nesse texto, ao prestar atenção nele, eu imaginei que algumas pessoas pudessem olhar para esse texto e dizer assim: Denis, esse texto ele é completamente desatualizado. E desatualizado porque nós vivemos no mundo do Pilates.
O Pilates pode nos ajudar a não ficarmos encurvados, ele pode nos ajudar para que o nosso joelho não doa, ele pode fortalecer a nossa musculatura. É verdade, é isso mesmo. Denis, esse texto está desatualizado. Hoje tem implantes dentários, cirurgias oftalmológicas incríveis, hoje tem implantes cocleares, hoje tem implantes capilares. Denis, tem cirurgias plásticas hoje que pode até resolver o problema da feiura. Denis, hoje tem Viagra. Então esse texto está desatualizado. Queridos irmãos, o texto não está desatualizado e não está desatualizado porque não existe nenhuma pílula, não existe nenhum remédio anti-sepultura, anti-cemitério, anti-morte. O que o texto, o que o autor, o que Salomão está dizendo para nós é de que você pode ter músculos fortes, você pode ter implantes dentários, capilares, fazer cirurgias, você pode tomar Viagra, mas se você desprezar o seu Criador, a sua vida vai ser vã, ela vai ser inútil, ela não vai fazer sentido. Queridos irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso. Você certamente sabe, tem um dado do IBGE de 2018 que diz que a expectativa do brasileiro hoje, homem e mulher, a expectativa média de vida é de 76 anos e 3 meses. A mulher vive um pouquinho mais, a expectativa de vida é de 79,9, 79 anos e 9 meses para as mulheres e de 72 anos e 8 meses para os homens. Se a gente pensar um pouquinho melhor a respeito disso, e se nós dividirmos a nossa vida em pelo menos 4 faixas de idade, aquela faixa da infância, 0 a 12 anos, da adolescência, de 13 a 18, ou a da juventude, na faixa de 19 a 29, e por fim nós criamos aí uma última faixa, a fase do adulto, que vai de 30 até os 76 anos. Pense um pouco a partir dessas categorias, e você vai verificar que nós passaremos a maior parte das nossas vidas vivendo na fase adulta. Nós viveremos na fase adulta por 46 anos. E isso deve chamar a nossa atenção para o fato de que como pais, como pai, como mãe, eu e você, nós deveríamos investir integralmente na vida dos nossos filhos para que eles vivam bem. Nós deveríamos ensinar crianças, adolescentes, jovens e adultos a viverem bem, nós deveríamos viver bem. A orientação das Escrituras para nós é essa, viva bem. Mas é fundamental também que nós saibamos, que nós entendamos o que significa viver bem. E eu quero fazer 3 destaques aqui do que significa viver bem. Número 1, viver bem tem a ver com viver com propósito. Eu e você precisamos entender isso. Que nós fomos criados com propósito e nós precisamos perseguir o propósito pelo qual nós fomos criados. Quem não sabe por que vive, ou quem não sabe qual é o propósito da sua vida, vive de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, vive uma vida inútil, uma vida vazia, uma vida sem sentido. É para isso que o sábio está chamando a nossa atenção. É uma espécie de viver como Alice no País das Maravilhas. A Alice, ela está caminhando, ela pergunta qual é o caminho e o gato diz para ela, mas para onde você quer ir? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Viver sem propósito é viver mal. E nós somos chamados a viver bem, a viver com propósito. E o propósito da nossa vida, nós fomos criados para glorificar a Deus e nós não podemos perder isso de vista. Viver bem significa viver plenamente. E lembro aqui das palavras de Jesus em João capítulo 10, que diz que Jesus nos disse que ele veio para nos dar vida abundante, vida plena, vida total, vida de verdade, vida com significado, vida com entendimento, vida com entendimento de que nós não vivemos apenas aqui, mas que a nossa vida continuará. Queridos irmãos, amigos, a vida vai passar com vírus ou sem vírus e ela continuará diante de Deus e nós não podemos perder isso de vista. Nós fomos chamados para viver plenamente e só é possível viver assim com Jesus.
Viver bem significa viver por Cristo e para Cristo. E nós não podemos nos esquecer disso. O que significa viver por Cristo e para Cristo? Viver com a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nesse momento de quarentena, de isolamento, de estarmos sozinhos, nós não estamos. O Senhor Jesus Cristo está conosco e nós não podemos perder essa dimensão. Viver por Cristo e para Cristo nos faz entender que mesmo em quarentena, mesmo isolados, mesmo em casa, nós podemos fazer uma porção de coisas. Agora é hora de orar pelas pessoas, é hora de ligar para as pessoas, é hora de mandar mensagens para as pessoas, mensagens de esperança. Agora é hora onde os mais jovens, com muito cuidado e muita responsabilidade, podem ir até farmácias, supermercados e fazerem compras para pessoas mais idosas, para vizinhos idosos. Agora é hora onde nós podemos doar, ofertar. Agora é hora de ser generoso. E isso significa viver para Cristo e por Cristo. É isso que significa viver bem. Viver bem significa viver com propósito, viver plenamente, viver por Cristo e viver para Cristo. Viver bem tem a ver com vida sábia. O sábio, Salomão, as Escrituras está trazendo isso para nós. A Bíblia diz para mim e para você que se nós não temos sabedoria, se nós precisamos de sabedoria, nós podemos pedir a Deus. E Deus distribui sabedoria livremente, Ele não censura a sabedoria. É curioso que a gente pensa nisso e não podemos descartar quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. O texto bíblico diz para nós que Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, quem segue Jesus vive com profundidade, vive bem. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos passando por esse momento e nesse momento é fundamental que a gente entenda o porquê nós fomos chamados. É fundamental que nesse momento a gente lembre do nosso Criador. Eu quero terminar esse nosso momento e quero compartilhar com vocês uma experiência fantástica que eu tive em 2007 em um bairro chamado Bairro São João, um lugar que eu gostava muito de andar de bicicleta por conta da paisagem, porque ali eu podia andar de bicicleta numa linha de trem inativa. Era um lugar lindo e uma vez eu e um amigo, um querido amigo, nós entramos em uma propriedade rural e nessa propriedade tinha uma casinha simples e na varanda daquela casinha tinha um senhor sentado e a sua esposa estava um pouquinho mais para dentro e ele assoviava hinos que os mais antigos certamente vão lembrar, hinos do cantor cristão, hinos da harpa cristã. Ele estava ali assoviando hinos e quando nós nos aproximamos, a esposa dele veio ao nosso encontro, ele continuou ali assoviando hinos e a esposa disse que ele tinha Alzheimer. E aquilo me impactou fortemente, aquela foi uma experiência muito marcante para mim, marcante porque eu estava diante de um senhor de idade avançada, que já tinha experimentado os efeitos do envelhecimento, mas estava ali lembrando do seu Criador. Agora, nesse momento da vista fraca, da força indo embora, da mente já não conseguindo lembrar de muita coisa, o Criador estava cuidando daquele homem. Queridos, a mensagem dessa noite para mim e para você é uma mensagem de que nós precisamos nesse momento lembrar do nosso Criador. E existem pelo menos duas lembranças poderosas, lembranças que nós não podemos nos esquecer. A lembrança de quem Deus é. Neste momento, nós não podemos nos esquecer que Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso sustentador, Deus, Ele é infinito. Ele está no trono dele, Ele está reinando, Ele está governando soberanamente. Lembre-se do seu Criador. Se você não se lembrar do seu Criador, você vai ser engolido pelo medo, pela ansiedade, pela angústia. Lembre-se do seu Criador.
mas nós também precisamos nos lembrar quem nós somos. E quando nós olhamos para as Escrituras nos dizem que nós somos eternos. Mas enquanto vivendo debaixo do sol, nós somos criaturas finitas. Somos apenas criaturas. E isso precisa estar claro para você. Isso está claro para você? A vida é breve. E sem o nosso Criador, sem a lembrança de que fomos criados, nada vai fazer sentido. Nada vai fazer sentido. Então, nessa noite, eu quero convidar você a orar ao Senhor, a pedir a graça do Senhor, para que a sua mente, nesse momento, esteja em todo o tempo lembrando que o nosso Criador está cuidando de tudo. Está cuidando daquilo que acontece no cenário mundial, mas está cuidando de você na sua casa, nesse momento de reclusão. Então, vamos orar, vamos suplicar ao Senhor que Ele nos ajude a lembrarmos de quem Ele é e de quem nós somos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti pela Tua palavra e muito obrigado porque ela tem o poder de nos colocar diante de Ti, lembrando que Tu és o nosso sustentador, lembrando que Tu és o Criador de todas as coisas. E mesmo sendo grande e infinito, o Senhor é o Deus que se importa e se preocupa com pessoas tão pequenas quanto nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos porque nós podemos nos reunir e estar conectados. Nós louvamos o teu nome, nós damos graças a ti pelo teu poder que opera em nós. Nós te damos graças por Jesus Cristo, o teu Filho, aquele que é o teu poder e a tua sabedoria. Nos ajude, Senhor, a vivermos sabiamente para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o bem de cada pessoa. Que tu, ó Deus, nos abençoe, que o teu poderoso amor, que a presença do teu Espírito Santo, que o amor de Jesus Cristo nos guie em toda essa semana. É o que eu peço a Ti e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, meu desejo é que você fique bem. Meu desejo e oração é que você esteja bem e que você experimente e desfrute do que o Senhor tem para você. Confie nele e lembre-se, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana na presença e na dependência de Jesus. Deus te abençoe.